Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, mas já cantando o Salmo responsorial. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Senhor, vós me sondais e conheceis, Senhor, vós me sondais e conheceis. Vou pedir para que meu irmão fique bem aí cantando, porque nós vamos meditar este salmo dentro da liturgia da palavra, de um Deus que nos conhece, de um Deus que nos sonda, o Deus que conhece o seu trabalho, o Deus que conhece, sonda as suas intenções, sabe o quanto que você tem lutado para assumir a obra de Cristo. Neste convite da liturgia, de sermos sinceros em assumir a obra de Cristo, de sermos sinceros, não de fingirmos, que a hipocrisia é você fingir algo que você não vive, que você não faz, mas de sermos sinceros em assumir a obra de Deus, de sermos comprometidos com o anúncio da palavra de Deus juntamente com a igreja, que é Cristo. E Deus sonda o teu coração, amado e amada. Deus sabe o quanto você tem se esforçado. O Senhor que sonda o seu coração, Ele também te impulsiona a continuar, Ele também te fortalece, Ele sonda o seu cansaço. Às vezes que você tem que acordar tão cedo para ir trabalhar, e na realidade de Cachoeira Paulista, quando tem os grandes acampamentos, sabemos o quanto que aqueles que têm pousadas madrugam, às vezes nem dormem, né? Às vezes nem dormem, ou não dormem por preocupação, ou não dormem porque tem que esperar as caravanas chegarem. E aqueles que trabalham na comunidade, são consagrados, também nem dormem, porque é esperando quem vai chegar, é esperando aqueles que vão ficar nas casas comunitárias, mas é também na preocupação de estar mantendo. Olha aqui, meus irmãos devem ter acordado bem cedo para preparar tudo aqui, as câmeras, a iluminação. Deus sabe, sonda o trabalho que você tem feito para que o anúncio da palavra de Deus, para que o reino do céu chegue a todos os corações. Deus sonda o teu coração, Ele conhece também os desafios daquilo que vão aparecendo na sua vida, porque nem sempre a casa colabora, nem sempre os irmãos colaboram, e às vezes você está ali se matando, chega em casa, às vezes não vê um prato de comida, porque todo mundo já comeu, às vezes você chega em casa, está a casa virada, e Deus sabe de tudo isso, Ele sabe os momentos que você está derramando as suas lágrimas, Deus sabe da sua sinceridade para com Ele, Deus sabe os momentos que às vezes você tem que mudar, e às vezes Deus faz você ficar.
Deus sabe os momentos que você está com pessoas doentes em casa e você não pode parar, tem que continuar trabalhando. Deus sonda o seu coração, amado. Você que está nos acompanhando pela TV Canção Nova, sabe o quanto que não é fácil. Mas ao mesmo tempo, porque você tem sido sincero, buscado ser verdadeiro com Deus, você também pode testemunhar deste Deus que te conhece, a alegria que brota no seu coração de fazer cada coisa. Porque quando fazemos por amor, como Paulo hoje está falando, olha, irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Deus sabe que você anuncia, que você se compromete, mas é com alegria, porque é para a salvação do mundo. Deus sabe que você se compromete, se coloca, se submete a todo esse esforço, a todo esse sofrimento, mas com alegria, porque existe uma esperança maior do que todo esse cansaço, do que toda essa fadiga, do que todo esse sofrimento. Nós sabemos disso, meus irmãos. É por isso que nós nos alegramos. É por isso que não é um peso, como eu dizia, não é um peso. Não é um peso, porque sabemos que tem algo maior nos esperando. Existe a coroa imperecível que nós estamos lutando para alcançá-la. Nós sabemos o quanto é bom poder vivenciar essa doação, essa entrega. Como é bom poder vivenciar, ser um sirineu, a segurar a cruz de Cristo e falar: Senhor, é contigo que eu vou. Há momentos que a gente quer largar, é fato, a nossa humanidade grita. Somos humanos, não somos perfeitos. Há momentos que a gente parece querer largar ou pular fora desse barco, é fato. Mas como uma retomada de consciência, logo a gente já volta e fala: não, Senhor, é com essa barca que eu quero estar, nesta barca eu quero estar, é na tua cruz que eu quero estar, é guardadinho ali na fenda, do lado direito, onde foi aberto no Senhor, que eu quero estar, onde jorrou sangue lá, sangue e água, e ali eu quero que jorre também o meu sangue, e a água da minha vida, que é a sua água que está entrando em mim, mas que transborde da minha vida, em minha vida, para que outros possam ser alcançados, para que outros possam ser tocados. E tudo por quê, meus irmãos? Para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado, para que as pessoas conheçam que Jesus é o Senhor, para que as pessoas saibam que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só por isso, meus irmãos, só por tudo isso. E nós estamos preparando bem. O nosso trabalho é esse, como igreja: preparar a segunda vinda de Cristo. Nós estamos preparando bem, e eu quero que você diga isso para o seu irmão. Vamos agora nós, como Paulo está aqui, animando a comunidade, animarmos uns aos outros. Diga para o teu irmão: você está preparando bem. Não desanime, não olhe para as suas falhas, mas olhe para o Senhor que te dá a oportunidade de recomeçar, de retomar. Fale para ele: você é um cristão de retomada. Isso lembra alguma coisa a vocês? Sempre a retomada, porque, meus irmãos, a partir da cruz de Cristo, a nossa vida passou a ser uma retomada, porque não existe mais a barreira. A retomada porque erramos, mas a retomada porque também sabemos que Deus está pronto para nos acolher, pronto a nos acolher. Mas, meus irmãos, também a liturgia vem nos colocar algo que nós precisamos ter atenção, que eu mencionei logo no começo: a chamada hipocrisia. Nós não podemos permitir que o nosso trabalho em servir à igreja, em servir ao reino dos céus, em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos leve a nos acomodar. Porque o acomodar, o comodismo, ele pode nos levar a não mais sermos esse exemplo que Paulo está sendo para a comunidade, e que Paulo apenas está retratando o exemplo maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que a centralidade nossa é nosso Senhor Jesus Cristo, porque o trabalho nos forma como modelos. Quando nós estamos numa metalúrgica, se faz primeiro o modelo para depois tirar um molde. Antigamente, sobretudo, era feito assim. Hoje tem tecnologia, né?
Mas antigamente se formava um modelo, para depois formar o molde, e do molde tiraria várias cópias daquilo, vários modelos daquele molde. Mas primeiro teria que ter um modelo. Você deve ser esse primeiro modelo. E o modelo de quem trabalha na obra do Senhor não pode ser o comodismo. O modelo de quem trabalha na obra do Senhor não pode ser na via do fingimento. Agora eu estou mostrando para vocês, mas na hora de fazer, eu mostro com as palavras, na hora de fazer, as pessoas não conseguem enxergar. Aí nós corremos o risco de sermos como uma bomba guardada no meio de uma grande cidade, onde ninguém está vendo, mas de repente ela estoura e destrói a todos. Quando nós deixamos de ser modelos na nossa comunidade, quando nós deixamos de ser referência de Cristo, modelos de Cristo, na nossa comunidade, na nossa família, ao invés de nós anunciarmos o reino dos céus que constrói, ao invés de nós anunciarmos Jesus Cristo que renova todas as coisas, nós passamos a anunciar aquilo que vai deteriorar. Se vocês já viram o ferro, quando ele não é bem tratado, ele vai corroendo, de tal forma que aquele material tão forte, tão firme, quando totalmente corroído, ele se torna uma coisa frágil. Quando nós não agimos com a sinceridade e deixamos o comodismo, o fingimento tomar conta de nós, a nossa vida se torna frágil, a nossa família se torna frágil, a nossa comunidade se corrói. Então a palavra está nos exortando a nos mantermos como modelos, como referência daquele que é o modelo por excelência, Jesus Cristo nosso Senhor. Diga para o seu irmão: você é o modelo da sua casa, porque você está sendo construído na palavra de Deus, e você deve permanecer como modelo, não só em palavras, mas com a vida. Você deve se manter como modelo, como Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. Aí então a liturgia nos traz uma terceira realidade, que nós possamos examinar a cada momento o que nós temos feito, que nós possamos examinar a cada momento o modelo que nós temos sido para aqueles que convivem conosco, que não é nenhum pecado examinar. Aliás, quando alguém vai se confessar, faz o exame de consciência, mas que esse exame de consciência seja diário, a todo momento, para que nós não permitamos que nada possa ser um elemento que venha nos corroer, nada possa ser algo que venha nos corroer. A nossa vida, a nossa consagração, nosso batismo precisa estar intacto no Senhor. Ele é a nossa fonte, e Ele sempre jorra a graça da renovação. Nós precisamos estar sempre renovados, e para isso o exame de consciência, que nada mais é do que a nossa colaboração com Deus. Examinar as nossas atitudes, examinar como nós temos procedido, examinar como nós temos exercido, seja o trabalho, seja como autoridade, seja como alguém que está sendo um empregado daquele local. Examinar, para que nós não permitamos que a nossa vida se torne frágil, porque Deus não quer nos perder. E quando alguém se torna frágil, chega um momento que qualquer coisa derruba ele. Deus não quer ver um consagrado caído, Ele não quer ver um pai de família caído, abandonando a família. Ele não quer ver um jovem caído, destruído por não ter mais sonhos, mas Ele quer ver cristãos em pé. Talvez alguma coisa próxima de quem não conhece, como o Jimmy sempre faz: famílias em pés, cristãos em pés. Acho que é famílias em pés, é isso, né? Estou certo, né? É isso mesmo. Que eu e você, meus irmãos, possamos viver essa revisão de vida perante Deus, para que a cada momento que Deus sondar a nós, a cada momento que Deus nos visitar, Ele possa olhar e dizer assim: eis um verdadeiro israelita, eis um verdadeiro cristão, eis um verdadeiro consagrado.